Olá pessoal, estamos aqui novamente com o IDECOM, Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, para mais um podcast, mais um bate-papo com os nossos amigos aqui de sempre. E hoje nós vamos trazer um tema bastante interessante, mas antes de tudo eu gostaria de dar um bom dia aqui para o Dr. William, para o Dr. Reginaldo. Bom dia, muito obrigado por mais esse convite, estamos às ordens aí para tentar sanar as dúvidas que surgirem nesse debate gostoso nosso aqui. Bom, eu vou complementar dizendo bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu nunca sei quando é que vão nos assistir, né? Então, de qualquer forma... É verdade. De qualquer forma, gratidão por estar aqui, trazendo temas importantes para as pessoas saberem como se relacionar no dia a dia na compra de produto ou serviço. Falaram que da última vez que a gente esteve aqui no nosso podcast, e eu peguei pesado com o Dr. William, por causa do que a gente estava falando da compra de imóvel. Eu não sei não, mas estou achando que vai acontecer de novo. Pois é. Manda aí. Base legal, doutor. Do que nós estamos falando quando se fala de compra do veículo usado? Veículo usado, se tivermos, né, a compra de um lojista ou de um profissional que venda carros, né, como fornecedor contumaz, fornecedor diário de veículos, Código de Defesa do Consumidor. Né? Artigo 18, artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor é a base legal para as garantias realizadas nessas compras. Vocês estão percebendo como o CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, é importante na vida da gente, né? Doutor, quando a gente fala de base legal, a gente está falando de compra de um veículo usado. Existem duas formas de comprar um veículo usado, que é numa concessionária, numa agência de carro, né? Ou você comprar de um particular. Como que fica o Código de Defesa do Consumidor nessa situação? Veja que interessante, né? Quando você vai comprar um veículo novo numa concessionária, via de regra, o prazo de garantia é de 1 ano. Mas esse prazo de 1 ano de garantia, o doutor William está aqui, que a gente pode debater esse assunto tranquilo, ele não tem previsão no Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor para bem durável é 90 dias. 90 dias. Certo? Então é comum, é cultura, é normal. Televisão é 1 ano, microfone, sei lá, qualquer bem durável é 1 ano. Então, carro novo, 1 ano, na concessionária. Carro usado, 90 dias. E aí ele ainda fala assim, né? Garantia do câmbio e do motor, né? Então, as pegadinhas. Se você comprou o carro lá e os 4 amortecedores estão estourados, filho, não está na garantia. O que é uma bobagem. Sim. Eu não vou comprar um carro com o bem durável, a garantia de 90 dias é para tudo. Aí eu saio de lá com o uso e costume, né? Que motor e câmbio. Homem, quando vai fazer 18 anos, já começa a ir atrás de carrinho para comprar, né? Desde lá, então, houve que é motor e câmbio. Eu gosto de fazer a tradução do que vocês falam. Agora é o seguinte, o problema do veículo usado é que você tem que contar nos dedos o lojista honesto. É disso que eu queria falar. Conta nos dedos para encontrá-lo. Tem lá alguns problemas. Vamos lá. Primeiro, muitas vezes o lojista está vendendo o carro do Reginaldo, do William ou do Nilson. Ele botou o carro lá para vender. Consignação. Botou lá o carro. Eu vou lá comprar, eu não sei se o carro é do Nilson ou é da loja. O que o doutor Reginaldo está querendo dizer é o seguinte, o cidadão tem uma loja, o lojista lá, ele tem a lojinha dele, de carro, né? E eu particular, quero vender um carro, só que eu não tenho tempo. Aí eu vou lá e falo assim, olha, vou deixar meu carro aqui, você vende o carro para mim? É isso, né, doutor? É isso aí. Você vende o carro para mim? E quem vai comprar não sabe. Segue aí, doutor. Via de regra também tem outro fator. Raramente você encontra uma loja que emite nota fiscal. Ok? Porque, lógico, se o Nilson deixou o carro dele na minha loja para eu vender, eu vou emitir nota fiscal, vai ficar mais caro. Então eu não emito nota fiscal. Essa é uma questão. Segunda questão comprei o carro, não, para levar no seu mecânico. Cuidado. Levou no seu mecânico, voltou lá. O mecânico dá uma olhada superficial, né? Levanta lá, ele pode até colocar naquele elevador, dá uma olhadinha, pôr uma lanternazinha lá. E no final, leva o carro embora, né? É a mesma coisa você ir numa loja comprar lá um produto, um liquidificador. Essas grandes redes fazem isso, né? Vai lá no balcão testar. Eu não vou testar, não. Não, eu vou embora. Não. Porque se eu for lá e ligar e testar, e aí ele me dá lá o recibinho que eu liguei lá o liquidificador, o som, e eu testei. Quando eu chego em casa, o liquidificador não funciona, mas não, o senhor quebrou. O senhor passou lá no balcão, passou no balcão e testou, não testou? Não estava funcionando? Mas de repente ele tinha um outro problema que você só foi identificar depois que você ligou 1, 2, 3 vezes, que aquela lâmpada lá quebrou, alguma coisa está solta lá, e você não viu lá no teste do balcão. Então a primeira dica, não testa.
Me dá aqui o ticket aqui, filho. Bota aqui a embalagem aqui. Não, balcão não, balcão não vou testar não, vou embora. Não, mas voltamos no carro. Tá, então volta pro carro lá. Volta pro Então, carro. não dá nota fiscal. O mecânico passa lá rapidamente, dá uma olhadinha nesse negócio lá, devolve o carro para você, chega lá, comprou o carro, daqui a pouco você volta lá daqui a um mês, né, antes de terminar a garantia. O lojista fala, não, mas o senhor levou no seu mecânico. Tá aqui, ó, o senhor declarou que levou no seu mecânico. Então, é bom levar no mecânico, mas isso não é uma garantia de que eu estou comprando um bem que me dá total segurança. Então, o lojista de veículo usado, ele tem um problema que ele vende um bem partindo do pressuposto que o carro está ok, só que ele pode ter lá alguns vícios. Eu já passei por isso. E nós vamos falar disso daqui a pouco. Doutor? Posso complementar? Claro, Já que por estamos falando favor. de vício e nós vivemos isso aqui no município, mas para alertar os consumidores, né? A gente está falando de uma agência que vende um carro de terceiro, né? Ou mesmo dele também, né? Mas que ele eu comprou gostaria ali. de pegar o gancho desse carro do terceiro. Na maioria das vezes, a loja, o lojista, pede para que você pague os valores daquela aquisição para ele, lojista, não para o terceiro. Cuidado, gente, com isso, porque nós tivemos uma grande loja aqui na cidade de Guarulhos, que fechou há uns 3, 4 meses atrás, com o escândalo de que ela simulava compra e venda com o terceiro, não pagava esse terceiro e revendia o carro que ela nem pagou. Meu Deus. Então a gente está falando de vício aqui. Isso já é um crime. Isso é um crime. É. Isso é estelionato. É. Isso aí já está se O tratando podcast hoje era de vício do produto. do produto. Mas né? o vício é do mundo. Mas esse eu quis chamar a atenção porque como a gente falou de venda de um veículo para uma agência, um veículo de terceiro, como você citou, né? Fique esse alerta também à população, porque vivemos isso aqui no município com alguns consumidores que sentiram na pele sendo lesados, né? Duplamente, porque ele pagava o veículo, né? Para o lojista. Para o lojista, né? E teve um caso inusitado que ele estava reclamando da garantia quando se deparou com a apreensão do veículo dele. Já prenderam o veículo. Prenderam o veículo dele porque era produto de uma aquisição fraudulenta e o lojista não tinha pago o proprietário anterior. Então, Isso quando o lojista não vende o carro financiado, ainda com carnê, né? Porque tem que vir com crueldade, né? Teve Não é crueldade, só né? vender, Então você vai lá, compra não é o só bem. fazer a sacanagem, é a crueldade, né? Você vai lá e faz uma dívida ainda. né? Então, Pode perder E duas vezes. quando o carro não é dublê também, né? Você compra o carro, daqui a pouco você passa numa blitz, o carro é apreendido. Então vamos lá, vamos aí organizar. já aqui, viu vamos de tudo. Então, os vícios são antes mesmo do produto, do item, do bem durável, a parte documental. Carro é comprar de quem está vendendo, né, e pagar quem está vendendo. A tradição dessa coisa isso tem que ser que eu ia assim. falar. Então vamos organizar aqui. Ó. Existe duas formas. Você compra no lojista, você compra do particular. Só que no lojista você tem duas formas. O carro dele, que ele realmente comprou comprou para revender na loja, e tem o cidadão que quer vender o carro e deixa em consignação. Olha só, são 3 formatos diferentes. Mas não ficou claro uma coisa. Se eu compro de um particular, é CDC? Não. Não. E se esse particular for um cara que mexe com carro? Ele está sempre vendendo carro e ele faz... Se Por exemplo, você no meu provar- condomínio tem isso. Se você provar, Se ele se tornar um vendedor profissional de carro, não for uma agência, mas for um vendedor profissional não de precisa carros, nem ter utiliza- CNPJ. ele se equipara a um fornecedor. Detalhe, hein? Não precisa ter CNPJ. Não precisa ter CNPJ. não. Desde que você prove que ele é, Que como ele disse é o Dr. vendedor, William, que ele né, vende um carro, outro diário. carro. No meu condomínio tem um rapaz lá que ele está Então. sempre vendendo Então carro. é Ele Código de sempre- Defesa do Consumidor. É Código de Defesa do Consumidor. Tem que provar, vendo? tem que A provar. gente tem Ele é um esses- profissional que vende carros. E aí ele se equipara a fornecedor de produto ou serviço. Tá. Outra coisa que o doutor aqui falou, também muito importante. O cuidado que você tem que comprar. Você vai comprar o carro, de quem é o carro? Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer. É da loja ou alguém que está lá em consignação? Tá bom. É de alguém que está em consignação. O que eu faço? A orientação é que se pague, né? Efetue os pagamentos para esse terceiro. Se a loja está intermediando essa negociação, para que você não tenha problema algum que você E se for exija... financiamento, doutor? Eu vou fazer um financiamento, não é o particular que vai fazer, é a loja que vai fazer. Não, Sim, não, mas o banco vai pagar para o titular do documento. E como que eu,
estou comprando tem acesso a essa informação? Se ele está pagando no Não, carro? eu não compraria. Eu diria para a loja, transfira o carro para a loja primeiro, que eu compro da loja. Mas no próprio contrato de financiamento indica quem será o beneficiário daquele crédito do financiamento. Então. Você entendeu? Então aí... Em que fica momento a dica. eu tenho conhecimento disso? O banco não vai passar para o CNPJ se o carro está em nome do Nilson. Não, tudo O bem, mas... banco não vai passar para o CNPJ. Então, Eu, como cliente, se eu vou lá, eu vou dizer, escuta, tá, financei e tal. Vou pagar para quem? Tá pro Nilson, que é o dono do carro. Bom, então não tô comprando então carro. a concessionária vai lá, ela faz toda a documentação para fazer o financiamento. É um mero agenciador. Ah, o agenciador. É um mero agenciador. Ele é o agenciador. Ela está sendo um mero agenciador. Deu problema no carro, vício oculto, reclamo com quem? Com o Eu- vendedor eu- ou eu vou na loja? Eu coloco os dois. Os dois? Eu coloco os dois. A loja que me vendeu e o produto de quem era o dono. Mas como a loja intermediou... Eu não tive nem contato com o dono. Mas como a loja intermediou, ainda que ela seja mero intermediador, né? Ela é fornecedora e ela tá fazendo a divulgação da venda disso. Então ela atrai para si A responsabilidade. Objetivo, inclusive. Até porque eu não vou ter nem contato com o dono do carro. É. Mas via de regra... E por isso que algumas agências, é comum a gente ver isso nas divulgações, em especial em rede social, carro de repasse sem garantia. Já viu isso, Reginaldo? Não vi. Carro de repasse sem garantia, porque talvez ele tenha feito uma negociação com o particular numa troca, que tenha entrado o carro por um valor um pouquinho menor. Para ele não ter a responsabilidade ou tentar, né, não fugir da responsabilidade da garantia, eu já vi diversos anúncios falando assim, carro de repasse sem garantia. Isso não existe, porque Não existe. ele é lojista. Se ele praticou preço menor, ele pegou o carro para pagar para venda de outro, né? E é um carro de repasse, ele assume do mesmo jeito a garantia. Concorda comigo? Concordo, Reginaldo? plenamente. Não tem essa de Não. carro de repasse, Sem não existe garantia. garantia. Sabe o que eu percebo? Sabe o que eu percebo no nosso país? Infelizmente, essa crítica ela acontece porque eu fico pasmo como as coisas são feitas, sabe? Eu acho uma ausência de Estado fora do normal, sabe? O Estado ele não age para proteger quem precisa de proteção. Cria-se os códigos, cria-se as leis e depois cada um para si, Deus para todos. Mas Não, e aí os lojistas criam ainda As regras. uso, costume, exatamente. que vai muito além Quando disso. o doutor falou aqui para mim, você tem aqui a garantia do, como que é? Do motor e do câmbio. motor e câmbio. Ou Sabe eles o que falam, significa ou isso? eles falam motor e caixa, né? Sabe o que motor significa ligado. isso? Para mim a tradução que faz é o seguinte, olha, no que você perde muito, a gente dá garantia, mas do que você perde pouco, você que se dane. Mas tem uma outra pegadinha aí que ela é criminosa, que a maioria do lojista faz. O motor tem um probleminha lá. Qualquer momento ele vai dar pau. Eu levo lá pro mecânico, mando ele dar uma meia boca, porque é 90 dias. Certo? Então eu dou lá um jeitinho no motor para ele aguentar 90 dias. E passou 90 dias, 120 dias, sei lá, por ação de uma outra dimensão espiritual, o motor dá problema. O motor dá problema. Aí você leva no mecânico, mas começa, mas isso aqui aconteceu comigo, doutor. Eu comprei um carro. Eu já ouvi falar que colocam um óleo mais grosso, alguma Por coisa aí, assim, eu comprei um isso? carro. Já teve agência, doutor? Eu não tive agência, não. Não tive agência, não. Comprei o carro. É que já foi Bom, vítima, né? Fui vítima, né? Não, o câmbio aqui é da Toyota. Calma que é a Toyota. Cuidado, é assim meio que eles fazem, viu? O Toyota não quebra nunca, né? 150 mil anos, você vai rodar o carro aí até a eternidade, né? Uhum. Não deu outra, filho. 6 meses, pifou o câmbio. Aí o cara abriu e falou, isso aqui já tá pifado há muito tempo, tá? E só deram um jeitinho aqui, colocaram lá um óleo, alguma coisa lá, e o câmbio ia quebrar. E geralmente... Então, loja de veículos usados, não se apegue tão somente à qualidade do produto. Se apegue principalmente, atenção, à idoneidade do vendedor. A reputação. A reputação. A reputação. Se apegue a E ela. não podemos engraçado. generalizar. Tem empresas boas Mas ainda é claro, na cidade. claro. Não, tem né? avenidas Claro. que é só de agência Claro. de carro. assim, Mas- e você encontra de tudo. Né? Mas tem... Reputação do dono. E geralmente, quando o consumidor vai lá reclamar, eles enrolam pra Enrola, caramba. enrola. E E isso não tem estamos o que fazer. falando de defeitos ocultos, né? De defeitos Doutor, o que é que defeito podem oculto? ser... Peraí, vício oculto. O que é isso aí?
São vícios que não são aparentes a olho nu, né? A exemplo, problema de Do câmbio câmbio que ele falou agora. problema de motor, problema de uma caixa de direção. São problemas que não são vistos ali a olho nu naquele primeiro E momento. qual o tempo que ele tem? Carro usado, quanto tempo tem de garantia para vício oculto? 90 dias. E se não for oculto, vamos dizer assim, for um aparente? A gente costuma dizer que para o aparente 30 dias é o prazo de uma reclamação. Agora, outra coisa que eu vejo muito acontecer, documentação. Só que antes de documentação, ainda falando de defeito, né, a gente não pode deixar de falar da importância das perícias cautelares. Eu ia comentar sobre isso. E as perícias cautelares, existem duas perícias cautelares. A perícia cautelar que é só para transferência e tem uma perícia cautelar que é mais aprofundada, que ela checa inclusive a espessura da pintura do veículo. E isso, né? Tem um custo, né? Tem um custo, mas vai fazer um negócio de um carro de um valor razoável, gaste com essa perícia por quê? Vale a pena, né? Se aquela pintura ali já está numa camada muito espessa, né? Muito grossa, presume que ali já tomou uma pancada. Então, opa, já deixa eu ver se não tem um outro problema estrutural ou algo do tipo, né? Porque depois você vai se deparar com uma negativa de cobertura de seguro veicular, né? Você vai se negar vai se deparar com algum outro problema numa transferência de um chassi remarcado. Há outros vícios, o chassi, a numeração de chassi remarcado ou adulterado, tem casos que ele está remarcado ali por autorização do governo e precede uma regularização. E uma pergunta. Só que é uma depreciação do bem. Tem que ser atentado com isso. Nesse caso, comprei o carro lá nessas concessionárias aí, nessas agências de carro. Eu posso exigir nota fiscal mesmo se for em consignação? Deve. Mesmo se for em consignação? Deve, porque a maioria não dá. Eles não dão. Não dá nota fiscal. Eles não dão. Aliás, a primeira coisa que o cliente tem que fazer olha, a maioria do comerciante, a maior cara de pau, eu não dou. Então não compra. Nota fiscal, ela já é um mau sinal, né? Já é um mau sinal. Não, se o cidadão não quer dar nota fiscal... Já é um mau sinal. Também, às Via vezes... de regra, ele não a gente dá tem que nota tomar fiscal. cuidado, porque às vezes o consumidor também cai numa arapuca, porque ele também é o mínimo, né? Se você não tem nota fiscal, poxa, ele não quer te dar nota fiscal, ele não quer te dar o principal, que é tudo é feito ali em cima. Ele não quer nem pagar o imposto e nem te dar a garantia de que você comprou o produto lá dentro. É claro que a gente está falando de veículos usados. Quando você vai para o veículo novo, a realidade é bem outra, né? Então vamos falar de veículo novo. Eu recebi um caso muito interessante. Felipe Silva. Nós estamos falando aqui, o nosso podcast aqui de Guarulhos. Felipe Silva, ele aqui um morador aqui de Guarulhos, e ele comprou um Hyundai, eu até marquei aqui, um Creta, zerinho. Ele tirou, tá dentro da garantia, ele começou a ter problema no carro. Depois de um ano, ele começou a ter um problema. Depois de um ano? Depois de um ano. Depois de um ano, ele começou a estar dentro da garantia de fábrica, que são 5 anos. Ah, sim. E não tá e já saiu da garantia da concessionária. Certo? Então, a primeira reclamação que ele fez foi logo após um ano e começou a dar um problema no barulho. E, assim, pasmem, ele já está isso há 3 meses tentando tirar esse barulho e o barulho não sai. Eles já trocaram, já fizeram, já refizeram, já viraram o carro do avesso. Ele precisa do carro, eles mandam o carro reserva para ele. Está nessa briga já faz 3 meses, um carro zero. E aí? A primeira pergunta que eu faria é o seguinte: tem vício oculto aí? Tem um problema no carro que começou e que aquele carro não poderia dar esse problema depois de um ano. Então. Esse é oculto? Se um laudo fosse dizer que isso não é em face do uso, né? Porque também não diria que um carro com um ano de uso poderia dar um problema desse porte. Quer dizer, aí a responsabilidade do fabricante ela é significativa, né? Sim. Em nenhum momento alegou para ele que foi mau uso. Então, daqui a pouco o que vai acontecer? Vai aparecer aqueles chamados públicos, né? 2, 3, 4 anos depois, o recall da vida aí, dizendo que o carro tal, Creta, chassi número tal, passa na concessionária para fazer a correção. É muito comum nos dias atuais as marcas venderem a garantia estendida, né? Porque a princípio... compra casada, isso é venda casada, né?
A princípio, o Dr. Reginaldo até, né, já questionou depois de um ano, né, e você complementou, mas tem a garantia de 5 anos do fabricante. Então é a garantia estendida. Se não tivesse a garantia estendida para essa marca, né, em 1 ano ele já tinha esgotado né, a garantia dele, e se ele fosse fazer qualquer reparo, ele teria que pagar do bolso. Como o fabricante assumiu 5 anos de garantia, né? Cabe o artigo 18 do código aí. Cabe o artigo 18, que fala o seguinte: ele pode levar lá para que eles façam um reparo. Não realizado o reparo dentro de 30 dias, o consumidor pode escolher, né? Aí me ajuda aí, Reginaldo. Alternativamente, substituição do bem, restituição do valor pago ou abatimento proporcional do preço. Quem decide? É o consumidor. O consumidor. Ele escolhe o que for melhor. Então, no caso do nosso ouvinte aqui, do Felipe, que sempre acompanha... Ele poderia notificar o fabricante dizendo, com base no artigo 18, uma notificação administrativa. Sim, com base no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, em face da garantia concedida por esse fabricante de 5 anos, solicito... Em face de já ter esgotado os 30 dias para a solução do problema, perfeitamente. Estou na minha opção D. Solicito a devolução do dinheiro, se for opção dele, do valor pago corrigido, ou a troca do bem por outro carro. Mas agora eu vou de novo nesse negócio. Aí vem a porcaria dos lobbies que tem esses caras em Brasília. Só antes de você fazer a pergunta, desculpa, mas para o carro usado que nós estávamos falando, se a concessionária, o lojista te vender um carro que ainda está na garantia, a garantia também transmite para ti. A gente entraria nessa mesma situação. Garantia do seminovo. Tá? Do artigo 18 dá também. Dentro dos 90 dias, claro. Não é normal. E aí eu vou apelar para aquele negócio que me deixa bastante nervoso, que são esses lobbies que tem com essas grandes montadoras e tudo mais. Nós estamos falando do CDC dentro dessas regras, que depois de tal prazo tem que dar um carro novo, tem que devolver o dinheiro. Por que quando se fala de carro isso não se pratica? Eu não vejo isso acontecer. Nunca, por exemplo, aqui, já era para ter dado um carro novo para esse consumidor. Posso ousar... E já fazem 3 meses. Posso ousar dizer que a fábrica, quando ela dá a garantia estendida, e a gente se depara em diversas situações dessas com consumidores, eles ficam insistindo para que ele aplique só a garantia com a reparação do bem. Quando a gente vai para os demais assuntos, acaba virando judicial a discussão. Eu ia comentar sobre isso, justamente. E aí, qual é o receio que eu vejo dos consumidores? Se vira judicial, nosso judiciário é moroso. E esse carro que seria o bem, que é a moeda de troca, para mim, exigir outro, pedir a restituição do valor, ou ter a depreciação do bem, ele também vai se deteriorando ao longo do tempo. E o carro parado, ele tem a deterioração muito maior do que você utilizando ele. Que você utilizando, você está cuidando, lavando, abre, fecha, liga, desliga. Então, nas vezes em que o consumidor chegou à fase de notificação e a fábrica não quis cumprir com o artigo 18, alguns deles se desestimularam a seguir com o seu direito por conta da morosidade do judiciário. Aí eu tenho que colocar um pouquinho a culpa nos PROCONs. Porque raramente, porque o PROCON tem o poder da caneta, o poder da multa, raramente você vai encontrar um PROCON que seja atuante o bastante para chamar um fabricante desse numa audiência e dar o prazo para ele trocar o bem sob pena de multa. Mas você vai encontrar raramente um PROCON que tenha, vamos dizer, sangue no olho. Ele não multa, ele chama para conciliação. A maioria dos PROCONs, viu? Quase absoluta, funciona assim, inclusive o de Guarulhos. Notifica o lojista, o cara vai lá numa audiência, e aí, doutor, tem acordo? Não, doutor, o carro está lá para arrumar, mas 90 dias, doutor. O coordenador do PROCON, o atendente, faz até um discurso, tá? 90 dias, doutor, tá lá, só precisa dar um jeito. Não, doutor, nós estamos arrumando e tal. Doutor, não tem acordo, então. Juizado de pequenas coisas. Manda pro juizado. Dependendo do valor do bem, nem cabe, né? Pro juizado. Então, o que o PROCON tinha que fazer na hora?
troca o bem, o senhor tem 15 dias de prazo na semana, então eu vou Multa. multá-lo. Vou multá-lo. Multa. Passou o prazo, chama nova audiência, não cumpriu, multa. Mas aí eu preciso concordar com o senhor, nobre doutor Nilson, os lobbies da vida, Sempre acabam. os políticos, gestores públicos de prefeituras e de estados normalmente recebem um contato telefônico. Mas ó, tem aí um menino aí, uma menina ousada aí do seu PROCON que tá enchendo o saco, tem uma multa, cada 30 dias tem uma multa para trocar o carro, não vamos trocar, dá um jeito. Aí vem lá o deputado que ligou pro governador, que ligou pro secretário, que ligou pro não sei quem, que chegou no prefeito, que caça o carro, filho, vai fazer outra coisa na tua vida, tu tá enchendo o saco demais aqui. Então eu quero concordar com você que sim, a saída é os PROCONs têm o poder de multar e exigir a troca do bem com base no Código de Defesa do Consumidor. Como é que o PROCON faz? Ele notifica, lavra o auto e manda para a loja, dando um prazo lá, sob pena de transformar em multa. O PROCON tem um poder extraordinário. O problema é que os PROCONs estão todos guiados por interesses políticos e eles não têm dependência de atuar para defender o consumidor. E aí acaba indo para o judiciário, que tem a morosidade, mas quem ousa discutir tem êxito. Né? Já tive um exemplo de falarem que uma caixa de direção, em 9 meses, o defeito era por mau uso. Como que seria o mau uso de uma caixa de direção? Você consegue... É difícil até difícil, explicar. né? E você conseguiu isso? Conseguimos com que eles cumprissem com o pagamento de todo o custeio da troca da peça. A pessoa não quis optar pela rescisão e restituição do bem, mas do valor do bem, mas quis a restituição da peça e danos morais. E ganhou um valor significativo, ganhou indiscutivelmente. Foi feita inclusive perícia e o perito foi impossível falar que em 9 meses uma caixa de direção quebrou por mau uso. E a gente já vou até colocar, viu, o Felipe, que tem certeza que está ouvindo a gente, que a gente vai ajudá-lo. A gente, nós resolvemos assumir aí uma responsabilidade de ajudá-lo. Aí é o papel do IDECOM. O IDECOM, sabe, se for o caso, fazer uma matéria lá na frente. Deixa eu fazer uma outra pergunta. O carro deu defeito e eu preciso do carro. Eu não comprei um carro só para passeio. Eu comprei o carro para trabalhar, eu preciso viajar. Eu falei, eu faço o quê? O carro deu defeito, fica lá parado, eu faço o quê? Então, no artigo 18, né, a gente fala ali de perdas e danos, lucros cessantes, né? Então, aquilo que você deixou de lucrar por conta de um problema desse, você pode pedir, né, uma indenização. Só que na esfera judicial, né, Nilson? Vai demorar, né? Na esfera judicial. O que a gente tem que provar que perdeu também. A gente tem não é só visto, falar que perdeu. O que a gente tem visto é que quando surgem essas notificações mais formuladas, seja por um Instituto de Defesa do Consumidor, seja por um escritório especializado, as concessionárias e as montadoras fazerem brotar carro para que você use. Né? Então eu já vi, não sei se... Carro reserva? Um carro reserva, já vi por um período pessoas que tiveram carro reserva ali no momento de conserto do veículo. Lógico que temporário, né? Às vezes a gente vê lá, eles dão uma semana de carro e o problema para resolver ficou 20 dias, 30 dias. Né? Mas eles estão sentindo também na pele que os consumidores estão buscando um pouquinho mais os direitos. Mas se buscasse além com o apoio do PROCON, como bem dito aqui pelo Dr. Reginaldo, talvez estivesse diferente. A Ford teve um período que fornecia para problemas crônicos carro reserva para os consumidores. Para a gente finalizar. Então não está de todo ruim. Os PROCONs precisariam ter mais autonomia, mais liberdade, porque ele tem força legal. O PROCON tem... Qualquer PROCON de qualquer cidade desse país tem uma força poderosa para aplicar a multa. E multa é alta, é cara. Às vezes vale mais do que o próprio bem. O problema é que você não vai encontrar um PROCON que tem essa atuação. Que chega lá, não, o carro está aqui, está a garantia, passou 30 dias, amigo, já está 60 dias, devolução do carro. Você quer devolução do carro? Tá uma ata. Ata lá, tá, olha, o consumidor requer esse ato, conforme disposição do artigo 18, troca do bem. Notifica o vossa senhoria fornecedor para trocar o bem no prazo tal dia. Sob pena de multa. Passou o prazo, não cumpriu, multa. Depois, multa. Tá, mas não faz isso. Aí tem que ir para o Poder Judiciário, que está abarrotado.
Tem que pagar advogado, nós como advogados, como qualquer profissional, vivemos pelo nosso trabalho, temos que cobrar. E às vezes fica mais caro ainda, porque o carro está lá, eu não estou usando o carro, eu tenho que pagar advogado para poder me defender. Um conselho que eu estou dando, tendo em vista todo esse bate-papo aqui, é se documentar. Sempre deu problema no carro, se documenta, pega lá as OS, né, as ordens de serviço, guarda. É fundamental. Tudo. É fundamental para que depois o consumidor ele tenha êxito. Para terminar, eu queria fazer uma pergunta. Tem uma pessoa que sempre ouve a gente, o Fábio Coelho. Ele falou assim, doutor Nilson, eu recebi uma propaganda de uma marca de carro, né, dizendo que estava com 30% de desconto, tal, não sei o que lá. E eu fui atrás, eu fui lá na concessionária ver o carro. Mas ele falou assim, tem 30%, mas não é nesse. Mas não é naquele. Quando foi ver, o 30% de desconto era naquele que ele não queria, é um que está encostado, na verdade. Até onde é propaganda enganosa isso e como que a gente define aí se é ou não uma propaganda enganosa? Em primeiro lugar, precisa ver se na propaganda ele está indicando qual é o carro, né? Não estava, porque ele recebeu pelo celular. Veículos com 30% de desconto. Exatamente, estava assim. Aí ele foi lá, não era Ele foi lá, não era, claro. Aí o cara não. Ele pode exigir? Ele pode exigir agora qualquer carro que eu comprar aqui 30%? Daria uma bela discussão. Você colocou veículos... Se colocou veículos, deixou aberto. Tanto que a maioria dos anúncios de veículo, não é de hoje, que eles fazem toda a propaganda e em algum cantinho tem aquelas letrinhas que ninguém enxerga. Normalmente tem a letrinha que ninguém enxerga. Sabe o que eu queria fazer? Doutor, asterisco com a letrinha que ninguém enxerga. O carro, pensa o seguinte, quando eu vejo esse tipo de propaganda, eu já printo e vou lá na letrinha para entender o que é. Sabe o que eu acho que tinha que ser? Porque lá tem regra para ter desconto, qual é o valor da entrada que você tem que dar. Você sabe por que tá a letrinha ali, doutor? Para que diferente? É muito... Bom, gente, terminamos mais um assunto, né? Ele nunca se esgota, então chegam bastante perguntas e a gente vai sanando. E o grande objetivo desse podcast nosso, aqui são 3 advogados, né? E a nossa ideia é tentar traduzir as leis e as regras para você consumidor. Então, eu sempre faço essas provocações, o Dr. William tenta explicar da melhor forma possível, o Dr. Reginaldo também, porque o objetivo é traduzir isso e mostrar para você o que você realmente precisa saber. E se a gente não conseguir fazer essa tradução, porque esse é o nosso compromisso, você pode ligar para a gente, entra lá no IDECOM, o Dr. Reginaldo já vai passar aqui o endereço, você entra lá no IDECOM e faz a pergunta que você precisar, que no próximo podcast a gente vai responder. Dr. William, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, estamos às ordens. Dr. Reginaldo? institutoidecom.com.br. Estamos à disposição, um forte abraço. Valeu, gente.